Depois da posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou uma série de medidas. No campo econômico, o republicano disse que vai derrotar a inflação do país e confirmou a aplicação de tarifas para a importação. Além disso, informou que vai declarar emergência nacional na fronteira sul do país e iniciar o processo de deportação de estrangeiros. Para fazer uma análise sobre as mudanças econômicas e os impactos também aqui para o Brasil, a gente faz conexão com o economista Miguel Daúde. Miguel, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui. Como é que você vê essas medidas econômicas anunciadas ainda ontem pelo presidente Donald Trump? Boa tarde, Jonas, e boa tarde a todos, perdão. Bom, eu acho que nós temos que fazer uma análise um pouco mais profunda sobre essa decisão de Donald Trump. Quando nós olhamos o PIB americano, eu vou me referir agora à questão da taxação. Quando nós olhamos o PIB americano, tem aí em torno de 27 trilhões de dólares, né? Deste PIB, 70% é consumo dos americanos. Então, daria aí 20 trilhões. 20 trilhões é maior que muitos PIBs de vários países somados. Os Estados Unidos importam quase 4 trilhões. Então, ele tem uma dependência muito grande das importações. Se ele resolver taxar, tributar essas importações, como ele vem falando, ele realmente vai incentivar a inflação. E um dos motivos que o elegeu foi exatamente o combate à inflação. Ele mostrou que os Estados Unidos está arrasado, a questão da conivência com a inflação, e que ele vai autorizar a exploração do petróleo. Bem, o Trump nós já sabíamos, né? Acho que todos sabiam que ele estava prometendo, então, portanto, tudo que é previsível não é novidade. Só que tem um ponto que eu acho que é crucial para ele e ele vai exatamente nessa linha, que é a valorização do dólar, né? Quando você ouve os discursos e vê os discursos de Donald Trump, grande parte dos discursos, 70%, 80%, estão voltados à questão de melhorar, né, o otimismo americano, a autoestima dos americanos, que os Estados Unidos é uma grande nação, que perdeu esse espaço, que nós temos que conquistar, porque os Estados Unidos manda no mundo, enfim, toda aquela história que ele colocou, e as revogações que ele fez, os decretos que ele assinou. Isso tudo, a intenção é levar a uma valorização do dólar. A hora que ele eleva a valorização do dólar, ele aumenta o poder de compra dos americanos e, consequentemente, a moeda mais forte, ela compraria os produtos mais baratos. Tanto que, neste momento, ele não anunciou nenhuma tributação. Então, ele espera valorizar o dólar. Valorizando o dólar, ele aumenta a capacidade de consumo do americano e, consequentemente, para fazer um equilíbrio, ele começa gradativamente a taxar. E só para encerrar essa parte do meu comentário, eu gostaria de dizer o seguinte: o inimigo comercial dos Estados Unidos é a China, não tem outro país. Ah, mas o Brasil? Não, o Brasil não vai acontecer nada. Ele mesmo disse que com o Brasil está tudo bem. Agora, a China e os Estados Unidos podem ser considerados como irmãos siameses. Eles têm cabeças diferentes, mas um depende integralmente do outro. Os Estados Unidos não conseguem manter a sua economia estável sem inflação, sem a China. E a China não consegue continuar crescendo da forma que cresce, fazendo o que faz, sem os Estados Unidos. Então, portanto, eu acho que o grande risco aí é você ter um atrito muito forte com a China e que você acaba levando a um aumento da inflação. Aí a situação ficaria mais difícil para Donald Trump. Miguel, quando os Estados Unidos valorizam o dólar, valorizam a própria moeda, a gente pode pensar que aqui no Brasil a situação do câmbio vai piorar ainda mais. E outra questão, né? Os Estados Unidos ampliando, aumentando as tarifas aos produtos que vêm da China. Nós aqui, como exportadores, podemos de alguma forma ser beneficiados com isso? Não tenha dúvida, né? Vamos só pensar no seguinte: ele aumenta a tarifa, né, para a China. A China vai ter que desvalorizar
mais a sua moeda para continuar exportando para os Estados Unidos. A demanda chinesa provavelmente vai continuar, né? E ela continuando, o Brasil hoje ele tem o seu mercado, né, no mercado chinês, o seu grande parceiro. Eu não vejo que vai haver aí uma queda, porque o Brasil exporta o quê? Commodities. Hoje, o Brasil também processa commodities, né? Agora, o único risco da valorização do dólar é exatamente o impacto que nós vamos ter nos custos. Agora, para quem exporta, tudo bem, ele está protegido pelo dólar, né? Agora, para quem não exporta, para quem tem que conviver, né, com uma alta do dólar no aumento do seu custo, aí sim seria difícil, mas nada impossível de você organizar tudo isso. O risco é um atrito entre China e Estados Unidos, que, como o Brasil é o maior parceiro comercial da China, pode haver aí um revide dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Caso isso não aconteça, que eu acredito que não vai acontecer, porque o Trump ele vai, sem dúvida nenhuma, fazer cumprir algumas de suas metas, mas a economia para ele é importante. Miguel Daúde, obrigado pela sua análise aqui no Conexão Record News. Boa tarde e até uma próxima. Até uma próxima, obrigado pelo convite.